Olá a todos que nos acompanham. Está começando mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia. Hoje a gente vai conhecer a história do Caio, que passou no concurso do Banco do Brasil, em primeiro lugar para o cargo de escriturário na microrregião 104. Então ele vai contar para a gente um pouquinho de como foi a trajetória dele, como ele montou o plano de estudo, quais dificuldades ele enfrentou. Se você tem curiosidade para saber da história dele, então continue com a gente até o final. E você, Caio, seja muito bem-vindo aqui à nossa entrevista. Eu já queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho de você, quem é você? Pessoal, prazer, meu nome é Caio, tenho 20 anos de idade, eu sou aqui de Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro. Eu tenho só ensino médio, né? Eu estava fazendo uma faculdade, mas eu tive que trancar para focar no concurso. E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu posso dizer que eu estou realizando um sonho, tanto de passar no concurso, como de estar aqui dando entrevista. Eu sempre me visualizava, assim, sempre sonhava com isso, né? Eu estou aqui realizando hoje, estou muito feliz. Ah, então dois sonhos de uma vez, excelente. Conta pra gente então, né? Você é tão novo e já começou aí no mundo dos concursos. O que foi que te fez entrar para essa área, né? O que te chamou a atenção na área dos concursos públicos? Você teve incentivo de alguém, da sua família, ou você mesmo sozinho que tomou essa decisão? Conta pra gente como é que você entrou nesse mundo. Então, depois que eu fiz ensino médio, né, até um pouquinho antes de concluir, eu pensava, eu vou fazer uma faculdade, eu vou trabalhar, tem aquela dúvida de sempre, né? E aí eu caí num vídeo sobre concurso público, era sobre até carreira policial, militar, não era muito sobre isso. E eu me identifiquei muito, sabe, pela questão de estabilidade, de você fazer uma prova que depende só de você, você não ter que ficar puxando o saco de ninguém, né, fazendo uma média ali, e não ter aquela sensação de qualquer momento posso ser mandado embora. Então aquilo me atraiu muito, sabe, de começo. Eu cheguei a focar em carreira militar, né, eu fazia prova para oficial de carreira das Forças Armadas, e eu fiquei um ano nessa luta, aí, um ano e meio mais ou menos. Acabei que tive uma lesão, eu passei na prova, né, e tive uma lesão, tive que desligar lá, e eu comecei a fazer a faculdade, estava desligado desse mundo de concurso, mas sempre com isso dentro de mim, sabe? É uma coisa que eu acreditava muito e que eu senti o gostinho, sabe? De realmente conquistar, né? Que eu cheguei a ingressar mesmo. E quando eu estava de férias da minha faculdade, apareceu o concurso do Banco do Brasil e eu falei, agora é minha vez. Eu vou estudar, eu vou dar o meu máximo e vou tentar passar nessa prova e mudar minha vida para sempre. Uhum. E aí você começou a estudar durante as férias. Sim, eu tinha uns 5 dias de férias da faculdade, né, e foi muito perfeito o tempo, assim, do concurso, né, que saiu bem quando eu estava de férias, então estava totalmente livre para poder tentar. E aí, como é que você montou seu planejamento de estudos? Você já tinha ali uma meta de quantas horas você tinha que estudar por dia? Quantas matérias você dividia ou não? Eu pegava 3 matérias por dia, né, e eu mesmo fiz a minha divisão, né, meu plano de estudo. Eu fazia em média ali umas 5 horas e meia líquidas por dia. Eu mesmo dividia, né, eu pegava, por exemplo, informática tem 18 módulos, né, 18 PDFs ali. Eu dividi, eu tenho 4 meses até a prova, então em 2 semanas tem que matar um PDF. Então ia mais ou menos assim, eu fiz a minha própria divisão e segui isso até o final. E aí, no começo, então, você estava de férias, mas depois você teve que continuar estudando, né? E ainda seguir nessa área do concurso também, estudando para o concurso. E aí, como é que foi? Quantas horas você conseguia estudar? Você se sentia muito cansado? Como foi? Então, na verdade, Paula, eu tranquei a faculdade antes de começar as aulas, Ah, você porque trancou já. eu falei, eu vou 100% nisso, sabe? Eu vou me dedicar ao máximo, porque é uma oportunidade muito boa, né? Eram 6.000 vagas, e eu sentia que eu podia, sabe, Paulo? Eu estava já andando nas matérias, completava os PDFs, fazia as questões, e eu sentia que se eu realmente focar 100% ali, minha chance de passar era muito alta. Então, realmente, eu larguei tudo que eu tinha ali de faculdade, né? Eu também estava entrando numa empresa júnior, dentro da faculdade ali, que dava experiência profissional, tudo mais, larguei tudo e falei, eu vou focar 100% nisso. Então não chegou a ter essa fase, né? Foi 100% concurso o tempo todo. E aí, quando você tomou essa decisão, como é que foi para falar com seus familiares? Todo mundo te apoiou de início ou houve aí um impacto na família? Não, o pessoal ficou com medo porque largar uma coisa certa, né, uma faculdade, né, alguma coisa que ia me dar um currículo, né, para tentar uma prova que eu ia ter que trancar minha faculdade, perder toda a minha a minha turma, né, porque eu tinha muitas amizades ali. Eu ia ter que voltar depois em outra turma. Então eu falo, cara, não faz isso, concilia os dois, né? Você vai conseguir passar. Eu falei, cara, mas eu não quero ter esse peso na consciência, eu quero me dedicar 100%. Se não der para passar, é porque realmente eu não tenho nenhum peso ali de pensar, e se eu tivesse largado, e se eu tivesse feito mais, sabe? Eu vou 100%. Então, eles não gostaram muito, mas aceitaram, né? Porque é uma decisão minha e deu certo no final das contas. E ainda numa colocação dessa, né?
Nossa senhora. Como é que foi o momento ali que você viu o seu nome na lista de aprovados? Qual que foi a sensação? Olha, eu nunca tinha chorado de felicidade na minha vida, né, mas nesse dia foi assim, na verdade, quando lançou o gabarito, eu corrigi minha prova, né, e eu tinha visto que tinha tirado 87. Aí eu falei: "87 eu passei, com certeza", né, não sei em qual colocação, mas com certeza eu passei. Então, ali já foi uma emoção, passei, passei, gritei pra minha mãe: "Caio, vai com calma". Mas eu falei: "Mãe, não tem erro, passei". E quando eu olhei na no estava somando a minha pontuação, né, eu saí gritando pela casa, falei: "Meu Deus do céu, deu certo". E quando eu falei para minha mãe, e ela falou: "Caio, é certo isso mesmo, você passou mesmo?" Eu falei: "Passei, mãe". A gente se abraçou, a gente chorou muito. E foi a primeira vez que eu tinha chorado de felicidade mesmo, a lágrima descia, 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 e você não foi muito especial. E depois, um mês, 2 meses depois, saiu realmente a classificação, né, em primeiro lugar, ali também é outra conquista gigante, né, eu vou ter isso pra minha vida toda, eu vou poder falar sempre que eu passei em primeiro lugar no concurso. Pois é, e eu ia te perguntar se você, em algum momento aí durante esse seu a sua trajetória de estudo, se você chegou a pensar em desistir, mas acredito que não, né, porque você tomou uma decisão tão importante de trancar sua faculdade, não tinha mais como voltar atrás, né, então, a partir do momento que você tomou essa decisão de que você tinha que tentar essa oportunidade, não tinha mais como voltar atrás, né, Caio? Olha, por incrível que pareça, eu pensei muito em desistir. Ah, Eu é? nunca cheguei a realmente concretizar a ideia e tal, mas assim, eu falo, quando eu estava ali foram 4 meses de estudo, né, do pós-edital foram 4 meses, eu peguei ali sem parar. Quando deu metade do tempo, uns 2 meses, eu estava num cansaço mental tão absurdo, assim, que eu não tinha ânimo mais para nada, e quando você está ali no máximo, assim, da sua exaustão, né, e eu tinha o dia todo pela frente ainda, então eu tinha muito mais para estudar. Eu olhava, assim, e era coisa de quase todo dia sim, dia não, eu tinha uma vontade de largar tudo. Eu falei: "Cara, o que eu tô fazendo?". Eu tinha uma faculdade, sabe, eu tenho um caminho para seguir. Será que isso vale a minha felicidade? Porque realmente eu ficava muito sem energia para nada, sem vontade, sabe. Eu pensava sempre: "Será que eu tô fazendo a coisa certa?". Mas aí tinha um pensamento que vinha sempre, e foi o que me guiou, assim, que me deu força para continuar, né, esses outros 2 meses que faltavam, que era o seguinte: eu fiz 2 meses muito perfeitos até agora, né, de questão de preparação, de estudo, foi muito intenso, eu estudei muito, e eu aplico muitas técnicas de estudo, né, a gente vai falar um pouco disso depois, e eu olhava e falava: "Olha, eu já fiz metade do caminho agora. Não tem 10 pessoas da minha região, que é o número de vagas, né, não tem 10 pessoas da minha região que fizeram tudo o que eu fiz até agora. Então, assim, é só continuar, sabe, é só continuar o que eu já venho fazendo, é só manter, que eu vou passar, sabe, não tem como, eu tô me dedicando, tô dando o máximo. Então, fui aquilo que me manteve de pé realmente, no caminho mesmo, né. Isso me guiou até o final, até o dia da prova, que foi a mesma coisa que eu pensei. Ah, legal. E aí, então, eu queria que você falasse dessas técnicas de estudo, quais foram as ferramentas que você utilizou, se você preferia estudar, por exemplo, por PDF, tem gente que prefere por videoaulas, né? Então, quais foram todas essas técnicas aí que você utilizou e que você acredita que te levaram à aprovação? Então, para mim, a cereja do bolo da minha preparação, assim, na verdade, o que me fez ser aprovado foram as técnicas de estudo. Para mim, uma pessoa que quer iniciar o estudo para concurso, ela tem que pesquisar esse tipo de coisa, porque leva o seu estudo para outro nível. Eu só estudava praticamente por PDF, pela questão de você estar lendo ali, você não é decora, você entende melhor, você fixa melhor na sua cabeça, né, quando você lê, e eu ia grifando, né, as partes importantes, então você também estava construindo um material de revisão, que é muito importante também, sem perder tempo de você pegar o caderno, escrever, aí faz resumo, sem você perder esse tempo. Então, foi muito bom pelo PDF, né. Foram algumas exceções que eu peguei por vídeo, algumas matérias, por exemplo, direito, né, teve uma matéria de estatuto de pessoa com deficiência, né, Código de Defesa do Consumidor, matéria de direito mesmo, de lei, e ali tive que pegar vídeo, né, eu não tinha nenhum contato com isso, mas de resto PDF sempre, e foi muito bom. Além do PDF também, eu usava muito flashcards, né, e para quem não conhece, quando você faz uma pergunta, né, e do outro lado tem a resposta. Eu usava aplicativo para isso, né, então era mais, digitalizado. E aquilo foi muito importante, porque tem coisas que não entram na sua cabeça de jeito nenhum, né, a matéria de vendas e negociação também, que tem um peso muito grande nessa prova, não entrava na minha cabeça de jeito nenhum, para mim não fazia muito nexo, não fazia muito sentido, e o flashcard foi o que me fez gabaritar vendas e negociação. Aquilo sim, eu via tanto, fazia tanto que aquilo entrava na minha cabeça.
o seu cérebro faz mais esforço para poder decorar aquilo, né. Então foi, pô, sensacional. E além, para fechar também, os simulados que eu usei, do Estratégia, fiz provas antigas também, isso foi, assim, o que me fez conseguir uma nota alta. Você tem ideia de quantas questões, quantos exercícios você chegou a fazer? Ah, não dá para saber, foram Muita muitos, coisa. muita, muito. E qual foi a técnica que você utilizou para revisar? Você falou sobre ir grifando, né, que não parava de fato para ficar fazendo o resumo, e aí como você utilizou então na hora da revisão? O que que você fazia? A revisão principal para mim é a flashcards, né, porque Uhum. é um desafio, né, você tá ali fazendo esforço para poder lembrar e você quebra a cabeça, você erra ou acerta, você tem uma memória disso, né, fixa mais na sua cabeça, mas não conseguia fazer isso o dia todo, né. Porque é muito cansativo, enfim. Então eu usava a leitura do PDF que eu já tinha grifado, eu sempre revisava um dia depois. Então eu estudei hoje, amanhã eu vou revisar os grifos do que eu aprendi ontem, entendeu? No caso hoje, né. E Sim. eu usava fiz a preparação toda, e logo depois também, um pouco antes da prova, eu cheguei a revisar todos os grifos de novo, de todos os módulos, de todas as matérias, e então, assim, eu fiquei muito afiado para a prova. Então era flashcard, a leitura de grifos e simulado também, que você sempre está puxando algum conhecimento ali. E qual matéria você mais teve dificuldade, você teve que focar bastante aí, principalmente em hora de revisão? Vendas de negociação, que eu falei, e as matérias de direito, porque era muito detalhe, né, muito, são prazos, né, de 3 anos, é a lei seca mesmo, né, Sim. aquela decoreba pura. Então ali eu tive que dar um foco muito grande. E são essas que você citou que acabou assistindo videoaula também, né? Sim, sim, sim. E aí na hora da prova, como foi para você? Você conseguiu controlar bem a ansiedade, nervosismo ou estava um pouco complicado para você nessa questão? Então, antes de entrar no local de prova, né, é aquela coisa, a mão gelada, o queixo tremendo, né, aquela sensação de querer sair correndo ali, mas assim que eu cheguei no local de prova, que eu me sentei, né, botei as coisas na mesa e comecei a prova, ali eu segui minha estratégia de prova, né. Para mim você tem que ter uma estratégia bem definida, para não dar essa margem para o azar, né, às vezes alguma matéria vem mais difícil do que o normal e tal. Então eu segui o que eu já tinha feito. E eu tinha feito tanto simulado, tanta prova antiga, e tinha estudado tanto que eu falei: "Cara, não tem como, a prova pode vir diferente, né, pode vir diferente do padrão, pode vir mais difícil, uma cobrança diferente, mas eu fiz o que estava previsto". Então confiei muito no que eu tinha feito e no meu na no nos meus simulados, que eu tinha, pegado o tempo, estava no tempo de prova certinho, terminava, né, no tempo certo. Então confiei no que eu já tinha feito, sabe, na hora da prova fluiu muito bem, eu não fiquei nervoso não. Ah, que bom então. Então você teve controle, né. Tem muitas pessoas que se perdem justamente nesse momento, até conseguiram ter um bom estudo aí ao longo dos meses anteriores, mas chega na hora da prova, não tem esse controle e muitas vezes isso pode ser o suficiente para acabar com tudo, né. Então é muito importante focar nessa parte também, né. E você acredita que o estratégia te ajudou na sua aprovação? O que que o estratégia significa para você? Em tudo que eu fiz de concurso hoje, eu estudei com estratégia, né. Quando você pesquisa depoimento de aprovado, sempre você vai ver primeiro colocado estratégia. Então, assim, sempre acreditei muito, porque para mim você tem que ter um material que você estude só por ele, que você confie 100% nele, do tipo: "Vou fazer a prova e a minha prova vai estar dentro do meu material. Se eu não passar, foi por vacilo meu", sabe. E eu não lembrei, eu não decorei, e no estratégia me passa isso. Eu sempre tive material completo, muitos dizem que: "Ah, é extenso, tem conteúdo demais", mas é aquilo, sabe, você tem que ter um material completo. E para mim sempre foi isso, eu pegava o material de estratégia, eu tinha certeza de que a minha prova estava ali. E isso me dava tranquilidade de me dedicar só e parar de ficar preocupado com: "Ah, e se a banca cobrar isso? E se cobrar aquilo?". Eu estava muito bem amparado, né. Você achou estratégia através de pesquisas ou foi alguém que te indicou? Não, fui pesquisando no YouTube mesmo, eu procurava o concurso que eu queria, na época era até o concurso militar, né, colocava no YouTube, depoimento de aprovado na SpaceX, né, e aí estava lá, estratégia de primeiro colocado, 10º colocado, e ali e para o Banco do Brasil a mesma coisa. Pesquisei de novo, só para ter uma ideia, aí vi lá o concurso passado, primeiro colocado estratégia, primeiro colocado tal, aí eu falei: "Ah, não tem como ser outro preparatório, né". Pois é, e agora quem procurar Banco do Brasil, primeiro colocado, escriturário vai achar quem?
Muito bom, Caio. Mas então, para finalizar aqui, eu até queria que você deixasse essa mensagem especial para quem está buscando esses vídeos, né? O objetivo desses vídeos justamente é levar a experiência que você teve, né? Como você se organizou para chegar na sua aprovação, né? Você contou aí um pouco, então, dos seus métodos, as ferramentas que você utilizou, o que que você acha que foi importante. E aí, para finalizar, eu queria que você deixasse aquela mensagem para quem está assistindo a gente, querendo chegar um dia no seu lugar também. O que eu queria passar hoje aqui é que muitas vezes a gente vê o aprovado, o primeiro colocado de algum concurso, e a gente pensa que é um cara extraordinário, que é um cara que é muito inteligente de natureza, ou é um cara que é um robô, que ele cumpre tudo que ele planejou, põe uma meta alta de 8 horas líquidas, cumpre tudo, não tem falhas, e eu tô aqui para passar uma mensagem de que não. Eu errei muitos dias, teve dias que eu estudei 3 horas líquidas, que era o meu máximo, estava esgotado. E teve dias também que eu consegui cumprir as 6. Eu sempre focava em fazer as 6, 5 horas líquidas ali, eu conseguia 95% das vezes, mas com muito esforço, com muito sacrifício, pensando em desistir várias vezes, sabe, errando questão, me sentindo burro, não pegando videoaula, e mesmo com a videoaula não entendi de jeito nenhum, e eu perseverei, eu falei: "Vou continuar, vou até o final, se for para não passar, eu vou assim, eu vou até o final, sabe, eu vou fazer a prova, vou pegar minha nota, vou lá, não foi suficiente", mas persistindo, sabe. E longe de ser uma preparação perfeita, eu cometi erros, né, perdi dias de estudo, mas deu certo no final. Aplicando as técnicas de estudo que você eu recomendo que todo mundo pesquise, né, qual o melhor tipo de estudo para fazer, técnicas de revisão, né. Aplicando isso, aplicando também uma quantidade boas de horas de estudo, né, e perseverando até o final, eu consegui, e eu acredito que esse é o caminho para todo mundo que queira, né, é ir até o final. Se você não consegue estudar 6 horas por dia, estuda 3, 4, você trabalha alguma coisa, continua, sabe. Porque, pessoal, muita gente começa do zero e passa na prova. Por que que não pode ser você, entendeu? Alguém vai começar a estudar para aquele concurso no mesmo nível que você, da mesma base que você tem e vai passar, tá. E luta para essa pessoa ser você, entendeu? É isso que Uhum. eu queria passar. E a sua família que ficou com medo quando você tomou a decisão, disse o que agora depois da sua aprovação? Nossa, não, todo mundo ficou muito emocionado, sabe. Cada um do seu jeito, né, minha mãe é mais explosiva, chorou comigo e, nossa, caiu um orgulho, está feito para a vida toda. E, nossa, queria falar para todo mundo, eu falei: "Mãe, segura, espera as outras fases". Então, assim, foi uma realização para a família toda e para mim nem se fala, né, eu sonhei com isso tanto tempo e agora eu vou colher para a vida toda, né, isso que eu plantei. Então o esforço todo valeu a pena, né? Muito, muito a pena, faria tudo de novo e eu tenho muito orgulho de ter feito tudo isso, né. Ah, então parabéns, Caio. Eu te desejo muito sucesso aí na sua vida. E caso você queira estudar futuramente para algum outro concurso, né? Nunca se sabe, conte com estratégia, tá bom? Obrigado, gente, é um prazer e acreditem, vai dar certo para vocês. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui também. No nosso canal você encontra outras entrevistas, então continue navegando e a gente se vê numa próxima. Até mais.